Bom, vamos para o último caso, a última crise que eu propus aqui para que nós analisássemos juntos, que é a crise da Tchecoslováquia, chamada crise dos Sudetos, que vai levar ao desmembramento da Tchecoslováquia e que é considerada o exemplo máximo do apaziguamento e que é considerada por muitos como um exemplo mais refinado, né, do que teria sido erro político por parte de Londres e de Paris de não ter impedido desrespeitos frequentes à legislação internacional, a tratados internacionais, a acordos internacionais que Paris e Londres, teriam perdido uma oportunidade, mais uma oportunidade, para evitar essa contestação do status quo por parte da Alemanha. Eu evidentemente não tenho condições de falar sobre o que aconteceu com a Áustria, mas queria apenas deixar o dado. Vocês sabem que nesse momento a ligação Áustria-Alemanha já havia acontecido, né? Foi no início de 1938, março de 38. Então, há um elemento interessante quando a gente analisa a Tchecoslováquia, sobretudo em comparação ao que aconteceu na Áustria, que é reconhecer que a situação, no caso de Praga, é muito mais complexa para a Alemanha. Ela é muito mais complexa por 3 motivos. Em primeiro lugar, Tchecoslováquia, econômica e militarmente, é muito mais relevante do que a Áustria. Então, a Tchecoslováquia teria maiores condições e melhores condições de se defender caso o quisesse. Inclusive condições naturais, né? Os Sudetos eram importantes para a Tchecoslováquia porque é uma cadeia de montanhas que garante defesa natural da Tchecoslováquia contra a Alemanha. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a Tchecoslováquia tinha um acordo militar com a França. Isso significa o quê? Que se a integridade territorial tcheca fosse desrespeitada, a França deveria entrar numa guerra em apoio à Tchecoslováquia. Então, diferentemente do caso austríaco, né, se a integridade da Tchecoslováquia fosse ameaçada ou desrespeitada pela Alemanha, por exemplo, isso poderia levar a uma guerra entre Paris e Berlim. E o terceiro complicador é que a Tchecoslováquia também tinha acordo militar com a União Soviética. Só que o acordo militar com a União Soviética ele era dependente da França. Em que sentido? Se a França cumprir as suas responsabilidades para com a Tchecoslováquia, aí a União Soviética também tem que entrar em guerra e apoiar a integridade territorial de Praga. Então, a situação para a Alemanha aqui é muito mais complexa, porque a possibilidade desta crise ser uma espécie de catalisador para uma crise generalizada do sistema europeu é muito grande. Muito bem. Qual é o problema aqui? O Hitler se utiliza de um discurso bastante popular e bastante, digamos, que tem bastante apoio, né, de alemães, não só dentro da Alemanha, mas fora da Alemanha, de que a ideia de que ele está lutando pela liberdade dos alemães. Inclusive, a liberdade não apenas de se integrarem ao Reich, mas de terem autonomia político-administrativa, que é o caso aqui inicialmente dos Sudetos. Há um movimento independentista na região dos Sudetos da Tchecoslováquia, um movimento autonomista, e esse movimento pede e cada vez mais força a Praga a reconhecer a sua autonomia e reconhecer a independência da região dos Sudetos. Então, inicialmente, a questão não é a incorporação dos Sudetos ao Reich. A questão é a garantia de autonomia, independência política para os Sudetos. Isso gera uma tensão entre Berlim e Praga, ao ponto de, em abril de 1938, o Hitler deixar claro que se a autonomia não fosse concedida aos Sudetos, a Alemanha entraria em guerra contra a Tchecoslováquia. Inclusive, deixa entender que essa guerra começaria no final de setembro e início de outubro. Em maio, quase ocorre um conflito entre os dois países, porque a Tchecoslováquia inicia uma mobilização parcial, houve um falso alarme de que a Alemanha estaria se mobilizando, Praga decreta uma mobilização parcial e quase em maio ocorre o conflito entre os dois países. Mas o fato é, caso a independência não seja concedida para os Sudetos,
a Alemanha interviria e a força garantiria isso em outubro. Bom, se de fato isso ocorresse, sem qualquer tipo de negociação, quais deveriam ter sido as consequências? França deveria entrar nessa guerra em apoio à Tchecoslováquia e a União Soviética deveria entrar nessa guerra em apoio à Tchecoslováquia. Se a França entrasse na guerra, muito provavelmente, ainda mais após as ligações entre os Estados maiores britânico e francês após 1936, muito provavelmente, quem também entraria na guerra do lado francês? A Grã-Bretanha. Então isso aqui é o palco perfeito para uma generalização do conflito dentro da Europa. Tá? Qual é a postura britânica e qual é a postura francesa diante dessas demandas alemãs? Endurecer ou pressionar a Tchecoslováquia a ceder. Pressionar a Tchecoslováquia a ceder. E, inclusive, pressionam de uma maneira, digamos, bem-sucedida. Até porque a Tchecoslováquia não tinha condições sozinha de resistir ao ataque alemão. Uma vez que a França deixa entender que não a apoiaria necessariamente caso ela quisesse levar a situação para as últimas consequências, a Tchecoslováquia fica numa situação delicada. Agora, perceba que a situação para as democracias ocidentais também não é simples. Porque se a Tchecoslováquia decidisse resistir, isso geraria uma pressão de opinião pública bastante forte, tanto na França quanto na Grã-Bretanha, para intervir. Não necessariamente essa pressão poderia gerar uma intervenção, mas se a Tchecoslováquia decidisse sair sozinha para a resistência, a situação ganharia um contorno de imprevisibilidade. Vocês percebem? Então, a pressão de Londres e Paris existe em cima de Praga. Mas se Praga decidisse sair para a resistência sozinha, isso geraria uma tensão e um grau de imprevisibilidade enorme nessa crise. Só que as pressões surtem efeito. Né? Em mais ou menos agosto, o presidente tcheco Benes, ele passa a reconhecer a necessidade de dar autonomia, de independizar gradativamente os Sudetos. E aí iniciam-se tratativas entre, sobretudo, Grã-Bretanha, via o premier britânico, o Chamberlain, Grã-Bretanha e Berlim, para que, portanto, a guerra fosse evitada, para que Berlim não invadisse a Tchecoslováquia. Essa é a primeira das reuniões que acontecem entre o Hitler e o Chamberlain para discutir o problema tcheco. Essa reunião acontece, a primeira delas, em Berchtesgaden, acontece em meados de setembro de 1938. Em 15 de setembro de 1938, Chamberlain vai para a Alemanha para iniciar uma negociação tete-a-tete com o Hitler. E basicamente para deixar entender que o quadro, que o contexto já está bem encaminhado para uma aceitação da Tchecoslováquia da independização dos Sudetos. Ou seja, de que a Tchecoslováquia aceitaria a independização dos Sudetos. Nessa primeira reunião, o Chamberlain sofre o primeiro grande choque. O Hitler não quer mais a independização dos Sudetos. Ele quer a anexação dos Sudetos. Sudetos precisam ser incorporados ao Reich. Gera, evidentemente, um mal-estar, né? Mas negocia-se que essa incorporação dos Sudetos ao Reich ela aconteceria a partir de um cronograma. Ela poderia acontecer, mas ela deveria acontecer gradativamente, sobretudo para permitir com que a Tchecoslováquia, do ponto de vista da sua segurança nacional, pudesse se reestruturar devido à perda dos Sudetos, que era uma região, como eu já ressaltei, estratégica para Praga. Muito bem. Só que a questão é, agora tem que convencer Praga de que ela não só tem que dar autonomia, independência, como a região tem que ser incorporada à Alemanha. 4 dias depois, o próprio Chamberlain, o premier francês, o Daladier, e o presidente tcheco, o Benes, encontram-se e aqui França e Grã-Bretanha deixam claro. Essa é a proposta que nós temos, é isso que nós conseguimos negociar. Se você decidir não aceitar, vai fazer a guerra sozinho. Porque nem Paris, nem Londres vão apoiar. Depois de uma discussão, sobretudo no gabinete tcheco, no dia 20, a Tchecoslováquia aceita o ultimato alemão.
e, portanto, aceita um cronograma para devolver, para dar os Sudetos, que era uma região de maioria étnica alemã, para a Alemanha, dentro de um cronograma. Chamberlain marca uma segunda reunião com Hitler em Godesberg. Uma segunda reunião para basicamente fechar os últimos detalhes, dizer que conseguiu ser bem-sucedido, né, na garantia tcheca de que a Tchecoslováquia vai aceitar a incorporação dos Sudetos pela Alemanha, quando nesta segunda reunião vem a segunda bomba. O Hitler não quer mais os Sudetos dentro de um cronograma. Ele quer os Sudetos hoje, agora. E mais do que os Sudetos agora. Isso é um aspecto muito importante. Há outras regiões na Tchecoslováquia que têm maioria étnica de outros países, como é o caso da Rutênia tcheca, de maioria húngara, como é o caso da região de Teschen, de maioria polonesa. O Hitler não só quer os Sudetos imediatamente, como ele quer que essas regiões de maioria polonesa e de maioria húngara sejam dadas para os seus respectivos países. Como para passar a imagem de que ele seria uma espécie de campeão da autodeterminação dos povos e defensor, né, da liberdade dos povos de se unirem às suas respectivas pátrias-mãe. Quando a nova demanda hitlerista é apresentada para o governo tcheco, o Estado-Maior tcheco decide não aceitar. Inicia a mobilização para a guerra. Quando a Tchecoslováquia começa a se mobilizar para o conflito, isso já nos últimos dias antes de vencer o prazo, né, início de outubro, para a Alemanha declarar guerra à Tchecoslováquia. Quando a Tchecoslováquia começa a se mobilizar, evidentemente, isso gera uma necessidade da própria França pensar o que fazer. Ou seja, se começar uma guerra, qual vai ser o posicionamento francês? Qual vai ser o posicionamento britânico? Devido à mobilização tcheca, a França decreta mobilização parcial. E a Grã-Bretanha decide mobilizar a sua marinha. Eu não estou falando nada sobre a União Soviética, porque todos sabem que a segunda parte da aula será exclusivamente sobre a União Soviética. Então, o ponto fundamental é: a Tchecoslováquia começa a se mobilizar, França mobiliza-se parcialmente, a Alemanha mobiliza a sua marinha. Se o prazo vencer, provavelmente isso vai ser realmente o início do grande conflito. Só que o Chamberlain não desiste da possibilidade de paz e manda, basicamente, recados, né, para todos os principais estadistas europeus, sobretudo para o Mussolini, para tentar estabelecer uma negociação final com Hitler. E o Chamberlain, segundo as próprias memórias dele, na Câmara Britânica, no final da tarde do dia 28 de setembro, poucos dias antes de vencer o prazo para a guerra começar, ele recebe a notícia de que o Hitler teria aceito uma conferência só entre os quatro, Chamberlain, Daladier, Mussolini e ele próprio Hitler, em Munique, para discutir a questão da Tchecoslováquia. E essa conferência se dá no dia 30 de setembro de 38, ou seja, exatamente no limite do prazo do que seria o início da guerra. E os resultados da conferência são, para a Tchecoslováquia, desastrosos. Não só a União Soviética não participa da conferência, isso vai ter um impacto enorme do ponto de vista diplomático. Qual que é a mensagem que isso passa para a União Soviética? Né? Como a Tchecoslováquia também não participa da conferência. Qual é o resultado da conferência? Todas as demandas que o Hitler havia apresentado para o Chamberlain em Godesberg vão ser concretizadas. Sudetos, praticamente de maneira imediata, Teschen para a Polônia, parte da Rutênia para a Hungria. O único contraponto alemão, o único contraponto hitlerista, era a garantia de que esse teria sido o último pedido territorial, a última grande modificação territorial hitlerista no centro europeu. E as decisões da Conferência de Munique são apresentadas como um dictat para a Tchecoslováquia. Ou você aceita, ou você ficará sozinha e acarretará com as consequências. O governo tcheco, pressionado,
acaba aceitando as determinações da Conferência de Munique. Quais são as consequências disso? Quais são as implicações disso? Desmoralização completa das Ligas das Nações, eu não vou nem comentar. Da Liga das Nações a gente já nem comenta. Desmoralização completa dos acordos bilaterais que a França tinha com a Tchecoslováquia. Particularmente a França. União Soviética nem tanto, porque a ação soviética era dependente da ação francesa. E a França literalmente decide não agir. Não só desmoralização dos acordos bilaterais, mas, mais uma vez, legitimidade para ação unilateral. Ameaça de guerra como uma forma de conseguir objetivos específicos. E, por fim, maiores condições para o expansionismo alemão no leste. Cria-se maiores condições para a Alemanha continuar esse processo de destruição do status quo pós-Primeira Guerra Mundial no leste. Aqui você tem a foto final da conferência, tá? Com o ministro das Relações Exteriores italiano, o Chiano, o Mussolini, que provavelmente devia estar olhando para um outro fotógrafo, né? O Hitler no centro, o Daladier, que provavelmente também estava olhando para um outro fotógrafo, e o Chamberlain mais ao canto esquerdo. Tá? Aí vocês me perguntam, o Hitler cumpriu o acordo com relação à Tchecoslováquia? Pelo menos. Eu não estou questionando aqui a questão da Polônia, pessoal. Vocês sabem que em 1939 Hitler vai pôr em xeque o status de Danzig do corredor polonês, e isso vai ser o grande, o palco inicial para a guerra. Mas eu estou falando da Tchecoslováquia. Respeita pelo menos o status que foi acordado sobre a Tchecoslováquia? Nem 6 meses após o fim da Conferência de Munique, a Alemanha ocupa o restante do que é hoje a República Tcheca, ocupa a Boêmia e a Morávia. A Eslováquia fica como um país independente, mas totalmente ligado à Alemanha, quase como um puppet state da Alemanha, do Terceiro Reich. E o restante da Rutênia, que não tinha sido dada à Hungria, é dada à Hungria, isso em março de 39. Ou seja, a Tchecoslováquia, em março de 39, deixa de existir como um Estado independente. Observe. Aqui, em roxo, mais escuro, você tem a região dos Sudetos, que passa para a Alemanha como resultado da Conferência de Munique. Aqui você tem Teschin, que passa para a Polônia também como resultado da Conferência de Munique, e parte da Rutênia tcheca que vem para a Hungria. Essa região aqui com roxo, um lilás, menos escuro, é a região da Boêmia e Morávia, que é ocupada pelo Terceiro Reich em março de 39. Essa região em verde é a Eslováquia independente, e essa região em laranja, a Rutênia, restante da Rutênia que vai para a Hungria. Tchecoslováquia deixa de existir. Para você visualizar as conquistas alemãs no ponto de vista mais macro, então, aqui, a remilitarização da Renânia, como nós comentamos, a ocupação da Áustria, inicialmente a ocupação dos Sudetos, posteriormente Boêmia e Morávia, e, além disso, a ocupação da região de Memel, também em março de 39, contra a Lituânia. E aí, todo o contexto que vai permitir a contestação do status de Danzig e, posteriormente, do corredor polonês. Para os vivos, queria apresentar as minhas considerações finais. E são várias dessa vez. Primeira consideração final é que, sem querer aqui negligenciar aspectos de longo prazo, ou seja, o impacto da Primeira Guerra, as contradições não resolvidas pela Primeira Guerra, todo o ressentimento que envolve, por exemplo, o Tratado de Versalhes, a própria crise de 29, questões mais de longo prazo estruturais, vários estudiosos ressaltam a centralidade da política externa nazista para entender a mundialização do conflito. Então, por mais que existam questões entre Japão e China e que talvez teriam levado a uma guerra regional específica per si, a mundialização do conflito, juntando o conflito europeu e asiático, particularmente em 1941, para vários estudiosos, quase que consensual, é algo que tem que ser entendido a partir da política externa alemã.
e, portanto, por que esta política externa não foi contida. O que eu tentei aqui refletir junto com vocês é mostrar o quanto as crises internacionais dos anos 30 minaram 3 aspectos importantes do ponto de vista da segurança do sistema internacional. Primeiro, minaram o princípio de sistema de segurança coletivo. Segundo, minaram os próprios acordos de segurança regional, como é o caso de Locarno. E terceiro, minaram os próprios acordos de segurança bilateral, como é o caso dos acordos entre Tchecoslováquia e França. Cada uma dessas crises, à sua maneira, a seu modo, com as suas especificidades, foram minando esses acordos de segurança, seja coletiva, regional ou bilateral. Deixando as coisas mais claras, no caso da crise da Manchúria, um primeiro grande baque para o princípio de segurança coletiva para a Liga, a invasão da Etiópia vai expor esse princípio a uma total desmoralização, em particular por causa da publicação do plano Hor-Laval e o que isso significou para mostrar como as grandes potências atuavam por debaixo dos panos, mas diziam coisas muito diferentes sobre a Liga das Nações e sobre a segurança coletiva em termos públicos. A remilitarização da Renânia vai deslegitimar os acordos de Locarno, para além, evidente, do próprio Tratado de Versalhes, né? E a questão do desmembramento tcheco vai expor não só a fragilidade da Liga das Nações, que já estava super frágil no contexto, mas a própria fragilidade das alianças bilaterais de segurança. O que me interessa da discussão, para você sair daqui pensando e refletindo junto comigo, são essas 2 considerações finais. Se de um lado a crise pré-Primeira Guerra ela indica uma relação entre sistemas de segurança coletiva cada vez mais fracos e estabilidade do sistema internacional, ou seja, sistemas de segurança coletivas enfraquecidos levam ou tendem a levar ao enfraquecimento do sistema internacional. Então, de um lado, a nossa aula parece caminhar nesse lado, para esse caminho, para esse sentido. Por um outro lado, essa relação ela não parece que se dá de forma pontual, a partir de uma crise pontual, mas por meio de um conjunto de crises. Cada uma delas enfraquecendo sistemas de segurança diferentes do ponto de vista das suas abrangências, deslegitimando sistemas de segurança com abrangências diferentes, coletiva, regional, bilateral e de modo cumulativo. Então, acho que esse é um aspecto importante, porque para além dessas questões estruturais que envolvem Tratado de Versalhes, problemas não resolvidos da Primeira Guerra, toda a tensão que envolve a crise de 29, o papel dessas crises que nós analisamos, por mais que tenham sido papéis, em alguns casos, pequenos, marginais, quando colocados na pintura como um todo, ganham uma importância absoluta. Ganham uma importância realmente fundamental para a gente entender a destruição do sistema internacional europeu e global no final dos anos 30.